Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, toda a honra, glória e todo louvor, porque somente Ele é digno de louvor. A respeito de um boato, um suposto boato, de algo que está acontecendo, que está preocupando a muitos crentes, é o chamado projeto Bluebeam. Bluebeam ou Bluebeam, como quer dizer para mim, eu entendo como Bluebeam. É um projeto da NASA que, segundo dizem, eu andei pesquisando na internet, e existem pessoas sérias no assunto, astrônomos, até ufólogos, pessoas interessadas, pessoas que têm conhecimento no assunto, na área espacial. Eles fizeram debates, e esses debates afirmam que realmente isso é verdade. Não são pessoas evangélicas que fizeram isso, são pessoas comuns que fizeram isso. E o projeto Bluebeam, que é um projeto da NASA, ele tem um propósito de instalar no espaço uma série de satélites. Eles ficaram alinhados de tal forma que eles poderão transmitir nos ares ou no céu imagens em 3D. E, segundo o que eu vi, existem muitas imagens feitas já por esses satélites pela NASA em 3D nos céus. Eu vi fotos na internet e são imagens realmente incríveis. Eu achava até que era armação. Muitas de vocês podem até ter visto e acham que foi montagem. Segundo eu vi, essas imagens foram imagens teste desse projeto Bluebeam da NASA. E as imagens são essas. Imagens tais que dão uma certa impressão de que é algo realmente que está nos ares. E esse projeto, ele, segundo dizem, existe uma preocupação mundial, de autoridades mundiais, de que é necessário diminuir pelo menos 1/3 da população da Terra, porque a Terra está muito povoada. É por isso que é muito comum hoje em dia as pessoas, pessoas até inteligentes, isso aqui é tão estranho, pessoas inteligentes, não são pessoas ignorantes, que são a favor do aborto. É um absurdo uma pessoa ser a favor do aborto. E pessoas inteligentes. E ele diz com toda a clareza que o feto não tem vida, que não é um ser ainda. Ele sabe que está errado, mas eles continuam afirmando isso. Tudo é uma tentativa de diminuir esse aumento da população da Terra. E o projeto Bluebeam, segundo eu pesquisei, isso era para ser secreto, mas a informação vazou e chegou a um jornalista americano. E esse jornalista começou a pesquisar e também começou a divulgar a respeito desse projeto. E aconteceu que ele foi assassinado. Então, a partir daí, deixou de ser um segredo e passou a ser conhecido por algumas pessoas. Isso chegou ao meu conhecimento na terça-feira, no culto, que eu estava na minha igreja, e o pastor que trouxe a mensagem, ele deu uma palhinha sobre isso, e ele mostrava até assim uma certa preocupação. Por quê? Porque esse projeto, ele tende a enganar o povo evangélico, porque é um povo mais difícil de se dobrar, tanto é o povo evangélico quanto o povo muçulmano, jamais aceita ser eclético em relação à religião, porque nós cremos na Bíblia e além da Bíblia nada mais é verdade. Os muçulmanos creem no Corão e nada além do Corão é verdade. Então, não tem como tirar um evangelho convertido do evangelho, assim como também não tem como
tirar um muçulmano convertido ao islamismo. Ou então, eles acham que isto é a grande preocupação, que isso é a grande causa que traz tanto desequilíbrio no planeta Terra. Ou então, com esse projeto, eles queriam forjar uma vinda de Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus viria nos céus, e eles tentariam forjar a vinda de Cristo, e forjando essa vinda de Cristo, eles poderiam facilmente sequestrar e exterminar evangélicos em todo o planeta, fazendo com que as pessoas venham a entender que essas pessoas que, na verdade, foram sequestradas e assassinadas, digo aos evangélicos, esses teriam sido arrebatados, como está escrito na Bíblia. Eles mostrariam para o povo e diriam, olha, realmente esse povo que falava que ia ser arrebatado estava com a verdade. Jesus apareceu, todos vocês viram, e eles sumiram misteriosamente. E assim diminuiria milhões e milhões de pessoas na Terra. Porque o Evangelho vem crescendo e muito. Essa é a grande preocupação também das autoridades. Eu não sei o que isso causa tanta preocupação neles. Mas eles se preocupam com isso. A Bíblia diz que seríamos perseguidos por motivo tosco, vamos dizer assim. Então, pelo que eu pesquisei, o projeto Bluebeam ele é real. Esse pensamento de sequestro e extermínio de crentes, eu já não vi que seja tão real, mas vamos botar que o projeto Bluebeam é real e esse projeto de exterminação de evangélicos seja verdadeiro. E tem muitas pessoas preocupadas com o quê? Elas estão preocupadas porque quando, vamos botar que isso vá para frente, e eles consigam colocar a imagem de Cristo no céu, e essa imagem fale com o povo, dizendo que o povo se unir tem uma só religião, porque esse também é um projeto. Acabar com todas as religiões e ter uma só religião. É um projeto, né? É um projeto que já vem há muito tempo da chamada Nova Era, que quer trazer uma nova ordem na Terra. Ter apenas uma religião. Porque eles acham que isso vai acabar com o problema da humanidade. O problema da humanidade não é a religião. O problema da humanidade é a humanidade. Então a pessoa fica preocupada. Como é que eu vou saber se essa imagem projetada no céu é realmente uma imagem projetada ou se existe a possibilidade de ser realmente Jesus Cristo vindo buscar a igreja para o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, nós temos que saber dessas coisas. Evangélico que não conhece Bíblia é a mesma coisa que um universitário que não conhece os livros. Não tem como se formar. Evangélico que não conhece Bíblia não tem como se informar sobre as coisas de Deus. Jesus não vai aparecer no arrebatamento. A Bíblia é bem clara. Jesus disse, assim como o relâmpago que aparece no Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Essa é a vinda de Cristo para o arrebatamento. Ninguém vai ver. Paulo foi bem claro em Tessalonicenses. Paulo diz que no abrir e piscar dos olhos seremos arrebatados após os mortos, que todos que morreram em Cristo, serem ressuscitados, arrebatados, e depois nós seremos arrebatados. Tudo isso no abrir e piscar de olhos, segundo a ciência, cerca de 7 milésimos de um segundo. Essa é a vinda de Cristo na fase de arrebatamento. Ou então, se preocupar com a imagem que vai aparecer de Jesus arrebatando a igreja, o crente não tem que se preocupar com isso. Porque quando Jesus vier, que a Bíblia diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória, e a Bíblia diz que todo olho verá. Então, essa vinda de Cristo, que todo olho verá, essa será após a grande tribulação. E nós não estamos vivendo a grande tribulação. Nós estamos no princípio de dores. No princípio de dores é o que está escrito, o que Jesus disse.
em Mateus capítulo 24, Daniel também disse no seu livro, Isaías também disse, o Apocalipse também fala a respeito disso. Então, não, o Apocalipse não fala do princípio de dores, desculpa, o Apocalipse não fala do princípio de dores. Mas os demais livros é a Bíblia, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos falam a respeito do princípio de dores. É o que nós estamos vivendo agora. Entendeu? Essa grande inflação, a violência, entendeu? O desamor que as pessoas têm uma pelas outras. Tanto é que uma pessoa concordar com o aborto, você vê que é uma falta de amor muito grande. É a traição, é guerra entre países, entre nações, é pai contra filho, filho contra pai. Estamos vendo tudo isso. É inflação em todo o planeta. Todo o planeta está vivendo uma crise econômica. Ninguém está salvo disso. Só tem um país nesse planeta que eu posso dizer com certeza que não tem crise financeira, que é Israel. Pode pesquisar se existe outro que não tem. Não é divulgado, mas estamos todos em crise. Então a morte está imperando. Muitas pessoas vão morrer. Então, depois dessa visão, ou melhor, depois da grande tribulação, que vai ser uma coisa terrível, e não vai ter como você se confundir se está ou não havendo grande tribulação. A grande tribulação ela vai ser invisível, qualquer um vai perceber, e claro, e vai sentir na pele o que é a grande tribulação. Nesse período a igreja não estará mais na terra. Então a ideia dele de projetar uma imagem de Cristo nos céus para depois exterminar crente, isso aí não pode valer. Porque quando Jesus vier arrebatar a igreja, ninguém vai ver nada. Ninguém vai ver nada. Eu tenho uma mensagem a respeito da vinda de Cristo, que Jesus virá uma só vez em duas fases. A primeira é a fase do arrebatamento, ninguém vai ver nada. Na segunda, ele já veio com a igreja, que ele arrebatou, ele vem com ela e ele assim julgará as nações e implantará na terra um milênio. Então, temer um projeto de NASA, do BIM, não devemos temer. Preocupação? Quem quiser se preocupar, se preocupe. Porque hoje, pelo menos aqui no Brasil, nós vivemos um evangélico até muito bonzinho. Até muito bonzinho. E as coisas podem piorar a qualquer momento. E nós sabemos disso. Então, não se preocupe com essas coisas. Lê a Bíblia, consulte na palavra do Senhor, porque a nossa maior arma que nós temos é a Bíblia e a nossa fé. O que nós temos que termos no coração é de que os homens só podem, o máximo que eles podem fazer é tirar a nossa vida do corpo. Eles só podem matar o corpo, mas não podem tirar a nossa salvação. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.